Agora, pessoal, vamos ver como a gente exclui as informações pelo nosso script PHP. Então, eu tenho aqui a nossa tela de usuários, né, o nosso loop, nosso while, que busca todos os registros do banco e preenche na tela. Quando chegar no último campo, né, na última célula que a gente tinha programado, onde a gente tinha deixado dois botões, né, nós vamos colocar um link. Por que um link? Esse link ele vai fazer diferença. Ele vai acessar o arquivo, né? Link do href. Eu vou colocar uma classe nele do Bootstrap para que ele fique parecendo um botão btn danger, um botão de excluir, né? De perigo. E o que eu vou fazer aqui? Nesse href, eu vou digitar o seguinte código. Eu vou buscar o arquivo excluir, né? Vou colocar usuário excluir. Vou fazer dessa forma. .php. E aí eu vou passar para o meu arquivo, né? Eu vou passar aqui, ó, um ID via get. Por que esse ID eu vou passar? Para informar quem eu estou querendo excluir. E como eu sei, eu só estou passando um ID aqui, eu tenho que pegar um ID aqui, dessa forma. Então eu seleciono o ID aqui, colo aqui, olha só. Então ele vai escrever para mim o ID do usuário junto com essa variável get. Para quê? Para que quando eu possa capturar e excluir, eu sei quem eu estou excluindo. Eu já vou demonstrar o que vai acontecer. Então eu tenho agora um botão excluir em vermelho lá na nossa tela. Salvar, vou dar uma olhadinha. Olha só. E se eu parar o mouse aqui, ó, eu vejo lá embaixo que eu tenho o ID 4. E é justamente o ID aqui, ó. Se eu olhar aqui na URL, ó, lá embaixo é que eu não vou conseguir mexer o mouse para ir lá para mostrar para vocês. Mas eu tenho o ID 4. Quando eu clico nesse ID, a URL aqui em cima ela traz o dado para mim, o ID 4, certo? Como eu ainda não criei o arquivo, eu ainda não tenho o usuário excluir.php. Então, vamos criá-lo. Eu venho aqui nos meus arquivos, novo arquivo, e clico lá, usuário excluir. Eu coloquei dessa forma, né, para ficar perto um do outro aqui, ó. Então, se eu tenho, logicamente, uma variável na URL, eu tenho que fazer o nosso if de get. Ó, eu tenho que fazer a nossa validação, né, se a variável get id existe e se ela não está em branco, né, porque é aquela variável da URL aqui em cima, ó. Então eu tenho que validar isso, porque senão vai dar problema na hora de apagar. Porque eu vou apagar um registro pelo seu ID, do seu identificador, pela sua chave primária. Feito isso, ó, se eu não colocar o ID, vamos imaginar que não tem o ID aqui em cima. Ó. Esse ID não foi, por algum motivo, alguém tentou acessar dessa forma, sem o ID ali, sem a variável getID. Ele vai dar um problema. Não vai executar nada. Por quê? Porque ele está caindo aqui no else. Então, a gente já começa a trabalhar com o nosso redirecionamento. Ou seja, uma página vai mandar para outra. O nosso header. E dentro desse header a gente altera o location. Né? A gente, no nosso pacote de cabeçalho, né? A gente altera a localização para usuários.php, dois pontos, interrogação, perdão. E aí eu passo outra variável get chamada mensagem. Por quê? Porque eu vou avisar o usuário, olha, selecione um usuário para apagar. E eu vou dar o exit nesse script aqui, nessa tela, nesse script aqui. O que vai acontecer agora? Quando eu vir aqui e apertar Enter, ele manda uma mensagem para mim de selecione o usuário para apagar. Onde está essa mensagem? Eu acrescentei ela aqui no nosso arquivo usuários.php. Aqui, ó, usuários.php. Aqui em cima, ó, antes de processar qualquer coisa, ele verifica se a variável mensagem existe. Ó. Assim como a gente já vem fazendo com as outras. E aí, se ela existir e não tiver em branco, é porque tem alguma mensagem para ser exibida. Então, a gente exibe
no alerta de warning, né? Eu coloquei amarelo só para fazer uma diferença, né? Para diferenciar. E aí eu tenho aqui o eixo da mensagem, que aí eu consigo um dinamismo, né? Eu consigo passar várias mensagens em que o próprio PHP vai mostrar para o usuário de uma forma dinâmica. Bom, não tem segredo, a gente está fazendo esse if aqui praticamente em todos os vídeos, né? É o mesmo if que a gente fez aqui em cima, porém aqui a gente usou o ID e aqui a gente está usando a variável get mensagem. E aí a gente consegue transportar informação de um lado para o outro. Seguindo então com o nosso desenvolvimento, se então a variável ID existir e ela não estiver em branco, ou seja, aqui em cima da nossa URL tiver um ID, né? Aqui no caso tem o ID é igual a 4, nós vamos processar as informações do banco de dados exatamente aqui para quê? Para excluir o nosso registro. Primeira coisa então é include conexão.php. Por quê? Porque eu vou incluir a minha conexão com o banco. Segunda coisa, nós vamos fazer a variável carry, né? E essa variável carry, ela vai receber delete from usuários onde, where, id for igual a... Eu vou concatenar aqui, ó, vou fechar a string e vou concatenar com a variável get id. Opa. Get id. Porque eu validei aqui em cima, ela existe e ela não está em branco. Então, eu posso colocar ela concatenada. Assim, eu rodo esse comando no banco de dados já com o ID dinâmico, o ID que eu mandar aqui na URL. E assim, eu executo, né? Vou criar uma variável resultado só para executar um MySQL underline carry. Vou passar a nossa variável de conexão que está dentro do conexão PHP, né? É um include, vírgula, carry, que é o comando que eu quero passar, a consulta que eu estou passando. Aqui eu faço da mesma forma, né? Eu verifico se if resultado for positivo, né? For true ou for 1, ele vai fazer um header para mim, ele vai fazer um redirecionamento, ó, header, location, usuários, e eu vou passar uma mensagem. E o que vai estar escrito nessa mensagem? Que o usuário foi excluído com sucesso, porque o resultado foi positivo, foi true, é o resultado da nossa query. Caso contrário, né, else, eu mando uma outra mensagem, um outro header, ocorreu algum erro, né? Ocorreu algum erro. Só para informar o usuário que não deu certo a exclusão, né? Não foi excluído. E aí eu tenho o meu excluído pronto. Eu salvo. Vou voltar aqui, né? Na nossa página inicial. Vou voltar aqui no usuários direto, ó. E vou excluir o Fernando. Ó. Clico aqui no botão. E olha lá, excluído com sucesso. E não tem nenhum registro no banco. Como eu tenho certeza que deu certo, eu venho até o nosso banco de dados, aqui no phpMyAdmin, e checo. Ó, não tem nenhum registro. Então, se eu criar aqui um registro, né? Maria Oliveira, 123 a senha, tá ativo, inserir. Eu tenho aqui a Maria, vou colocar o João.silva, 456 é a senha dele, ele está ativo também. Ó, percebam que eu estou inserindo novos aqui. Vou colocar o Fernando.graciano, 111, ativo, inserir. Agora eu tenho 3 registros no meu banco. Então, se eu vim aqui para o meu banco de dados, clico aqui na tabela de usuários, lá, os 3 estão ali, certo? Eu simplesmente excluo o João, ó, pelo botão excluir, e ele vai embora. Aqui no banco, ele também foi embora.